Para mim foi assim um encontro super luminoso, porque era uma atriz que eu admirava muito, mas que tinha muito receio que ela, ou que não me conhecesse, ou que não quisesse, ou que não gostasse nada do que eu fizesse. Portanto, eu liguei-lhe assim muito a medo, a dizer-lhe: olá, eu sou Rita Blanca, eu sou o Pedro Penin. E ela: eu sei perfeitamente quem tu és. E eu: pronto, e também. Pronto, e começámos a conversar. Sim. E de facto há ali um entendimento que é muito especial e uma empatia muito grande. Encenador, ator e dramaturgo Pedro Penin é o atual diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II, reconduzido há meses para um segundo mandato por concurso. Foi o membro fundador, há 30 anos, do Teatro Praga e do Espaço Cultural Rua das Gaivotas 6, em Lisboa, um projeto essencial na capital que acolhe criações de novos artistas à margem do convencional. Do convidado extra, recorda os seus tempos na Disney e Art Attack, a Odisseia Nacional do teatro que dirige e a Odisseia pessoal pela paternidade. E vem, claro, divulgar a sua versão da farsa de Inês Pereira, que reescreveu com mestria e transforma, claro está, ligando-a ao nosso tempo e que estreia em Lisboa, no Variedades, depois da manhã, depois de uma digressão pelo país. Olá, Pedro, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo. Um prazer aceitar este convite. Tu nasceste no verão quente, já toda a gente sabe isso. Estás a meses de mudar de década. Isso preocupa-te, alegra-te ou és indiferente? Nada, não me preocupa nada. Não sou indiferente. Acho muito excitante a ideia de mudar de década. E, na verdade, quando fiz 40, senti também essa excitação, porque acho que é um número que te enche a boca quando respondes quantos anos tens. 40 é uma coisa que soa. E 50 soa da mesma maneira. E ainda por cima, como acompanha agora estas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, e como o meu nascimento está indelevelmente ligado a essa data, enfim, verão quente, o que dizer, sinto orgulho nessa ideia de acompanhar também a nossa democracia, por isso não me preocupa absolutamente nada. Muito engraçado, tu vens de uma família muito politizada, tu tens um tio que foi Presidente da Câmara de Sesimbra. Sim. Parece que é a família da tua mãe, Zegre, é a tua mãe? Zegre é a minha mãe. Que em Sesimbra tinham antecedentes de banheiros e conserveiros e ligados ao mar. É tão engraçado isso. E sim, os Penins também. Toda a gente é ligada ao mar em Sesimbra e também com muito orgulho. Sim. Também tens uma coisa extraordinária, sendo o teu pai banqueiro e a tua mãe inspetora de catering, vários empregos que teve, que eram muito viajados. E tu, muito pequenito, foste, por exemplo, a Paris com o teu irmão e os teus pais. Sim. Muito engraçado esse abrir de horizontes logo desde muito novo. Eu acho que os meus pais sempre tiveram essa perspectiva de que seria necessário abrir horizontes para os seus filhos. E foram sempre muito generosos nesse sentido. Em vez de ser aquela dimensão de pais que deixam os filhos em casa e vão eles divertir-se, eles sempre nos levaram com eles. Mesmo que se calhar quando não tínhamos ainda idade para perceber exatamente o impacto de uma viagem a Paris, de uma viagem a Roma ou a Londres, mas sempre tiveram, para já, essa possibilidade económica, obviamente, mas depois também essa generosidade de me levar a mim e ao meu irmão nessas viagens. Sim. E são viagens que, na verdade, me marcaram muito e em que eu aprendi muito. E sinto que aprendi muito e que recordo ainda muitas coisas que aconteceram nesse tempo. Tens memórias Tenho. Às vezes estas memórias são complicadas porque tu vês muitas fotografias, não é? Então, às vezes já não sabes exatamente o que sabes que nós hoje sabes que criamos e alteramos memórias, não é? Exato, e isso tenho a certeza que também acontece. E se calhar as do teu irmão não são as mesmas que as tuas. Não, porque ele é bastante mais novo que eu, portanto também haverá aqui alguma... Menos 7 anos, sim. Haverá aqui uma diferença. Mas quando faço esse exercício, de facto lembro-me bem dessa primeira viagem a Paris, por exemplo, e outras viagens que se fizeram a seguir. Incrível. Tu estudaste em Sesimbra, estudaste em Setúbal, depois vieste para Lisboa para estudar... entraste em arquitetura primeiro, não foi? Arquitetura. Porquê este sonho de arquitetura? Durou pouco, mas porquê? Durou pouco, mas foi intenso. Já tinha... Eu desenhava muito. A minha expressão mais imediata era o desenho. Ainda é, de alguma maneira. Não foi por isso que convidaram-te para o Art Attack? Não, nada a ver. Foi uma casualidade, por acaso também saber desenhar. Mas sim, sempre desenhei muito, passava muitas horas a desenhar. Parecia ser tua vocação, digamos? A minha vocação, sim, parecia ser. E acho que daí para a arquitetura é um passo pequeno, porque para os meus pais, observando e vendo-me a desenhar tanto tempo, acho que eles me começaram a direcionar nessa ideia de que o curso mais sério a seguir seria então a arquitetura. E eu acho que fui ao engano para a arquitetura, porque achava que era um curso bastante mais livre, e a arquitetura, apesar de ser uma arte, tem muitos condicionalismos, muitos regulamentos, um cânon, muita norma para seguir. Exato. E eu achava que aquilo que era imaginação
pura, que quando chegava depois ao momento da concretização do projeto, que já sobrava muito pouco dessa liberdade e dessa pureza da criação. E foi aí que encontrei no teatro um rácio mais vantajoso entre aquilo que se imagina e depois aquilo que se consegue concretizar. Mas chegaste a ter quê? Uns meses na arquitetura? Tive 2 anos na Faculdade de Arquitetura, mesmo. sim. Que era ali nas Belas Artes, na SBAL? Na SBAL, no primeiro ano no Convento de São Francisco e depois no primeiro ano na Ajuda. Sim. E tu, entretanto, aos fins de semana fazias uns cursos de teatro e disseste, não, é isto que eu quero mesmo. O que é o fascínio do teatro para ti? Ele também começa cedo. Eu acho que começa com uma espécie quase de fantasia, porque não havia teatro em Sesimbra, ou havia muito pouca coisa. Então aquilo que eu fazia eram aqueles exercícios de escola, sei lá, as viagens na minha terra, uma versão das viagens na minha terra, que acho que foi assim a minha grande estreia na escola. Pois foi, vi uma fotografia disso. Sim, a fazer de Carlos, que era assim o herói romântico dessa obra do Almeida Garrett. Sim, a Joaninha dos Roxinóis, que era a protagonista heroína da história. E pronto, e foi a partir daí comecei de alguma forma a fantasiar na minha cabeça que haveria uma possibilidade de eu poder ser ator e depois também vir muitas vezes a Lisboa com os meus pais ao teatro e de querer estar em cena, de querer estar no palco, de sentir que havia mais para além do que só, sei lá, fruir da obra teatral. Eu sentia esse chamamento de alguma maneira e foi a partir daí que comecei com pequenas experiências, esses tais cursos de fim de semana que referiste, a experimentar e depois a perceber que não só tinha muito prazer a fazê-lo, como tinha muitas ideias. E depois acho que muito rapidamente o lado de observador, estou aqui a olhar para o nome da rádio, de estar de fora a observar os outros em cena, que é mais ou menos contemporâneo de querer estar também em cena, ou seja, de querer ser ator, mas também querer dirigir, querer escrever, tudo isso acontece... Já tinhas isso desde o princípio? Já. Eu quero estar ali no palco, mas também quero dirigir sim. e também quero orientar e ensinar. E sim, aliás, o primeiro espetáculo do Teatro Praga, que foi onde eu comecei e, na verdade, onde estive até há muito pouco tempo, antes de vir para o Teatro Nacional da Ana Maria II. Fez 30 anos, é incrível. Sim. Devias ter 6 quando começaste. É extraordinário. 19. E o primeiro espetáculo do Teatro Praga eu fazia um papel, mas já dirigi, ou seja, já havia esse... Já acumulavas já acumulava essas funções, mas esse desejo também e essa possibilidade. E, na verdade, eu até acho que ser encenador é aquilo que me sai mais naturalmente. Mas tenho muito prazer em ser ator também. És muito picuinhas como encenador? Ou dás muita liberdade aos teus... Dou muita liberdade. Eu, aliás, gosto de escolher pessoas que sei que sabem usar bem essa liberdade. Que me propõem coisas, que têm rigor suficiente também para perceber quando é que se pode arriscar, mas depois quando é que é preciso também fixar algumas coisas. E tenho tido muita sorte nas pessoas com quem tenho colaborado. De facto. Mesmo em algumas que me aparecem na Farsa Inês Pereira, enfim, são os meus amigos, são pessoas com quem eu já colaboro há muito tempo e quem tenho muita confiança. Sim, agarraste esta equipa. É uma equipa. Rita Blanco, o Vanderding. Certo, sim. São pessoas extraordinárias. São extraordinários. O Bernardo Lacerda, a Ana Tang, a Stella, a Juno João, agora queria dizer os nomes todos. Mas mesmo no espetáculo Quis Saber Quem Sou, que fizemos a propósito dos 50 anos do 25 de Abril e que quase toda a gente foi escolhida via audição, eu tive uma sorte incrível de escolher. Imensa gente aí. Imensa gente, mas pessoas que tecnicamente são muito capazes, mas depois ao mesmo tempo têm um lado de liberdade e de imaginação que lhes permite arriscar. E nos meus espetáculos os atores têm que ter essa capacidade de saber e de poder arriscar. É muito importante isso que estás a dizer, porque não basta ser muito bom técnico, não basta o teatro clássico e saber muito bem. Não, saber falar, saber mexer, saber estar em palco. Saber estar, claro, tudo isso é importantíssimo. Quando eu posso criar e posso improvisar e posso saber que faz uma coisa que tu conheces. Sentido carta humor, branca para fazer. Sim, uma dose de loucura também, de alguma forma, de usar aquilo que os ingleses chamam play, não é? Que nós não temos propriamente uma tradução, mas essa ideia da eterna brincadeira sobre aquilo que é preciso fazer em cena e que para mim é muito importante esse lado lúdico do espetáculo. Tu estudaste licenciaste em teatro no conservatório, mas aqui houve no terceiro ano que fizeste este estágio, digamos, esta turnê pela Europa com esta companhia belga dos Stan, e disseste, fiz tudo ao contrário, aprendi muito nessa experiência, mais do que interesse
3 anos de técnico É verdade, conservatório. sim, é verdade. Realmente, aí foi dar largas a o quê? À tua criatividade, à tua... No conservatório houve eu faço parte ainda de uma geração que apanhou alguns professores da chamada velha guarda do conservatório. Glória de Matos, Foi exigentíssima, a minha não é? grande professora exigentíssima, e que na altura eu não conseguia perceber bem, porque tinha uma ânsia muito grande de liberdade e de experimentação, e obviamente estamos a falar de um registro muito diferente daquele que eu faço hoje em dia. Claro. Mas agora, e olhando para trás, eu percebo que esse ensinamento de professoras como a Glória de Matos, ou a Ana Paula, ou o João Mota, que foram muito importantes, fez muito sentido, porque é uma técnica muito desenvolvida que me permitiu depois brincar por cima dessa técnica. Mas de facto, com o Stan, eu acho que aprendi a ser artista, que é uma coisa que muitas vezes que no conservatório não me ensinaram. Ensinaram-me a executar, ensinaram-me não necessariamente a ser bom ator, que acho que não saí de lá a ser bom ator, mas pelo menos a ganhar algumas ferramentas, mas não me ensinaram a sonhar com o espetáculo, não me ensinaram a criar. Portanto, ensinaram-me a executar. E eu com o Stan aprendi essa dimensão dessa responsabilidade de que estar em palco pode ser também criar um espetáculo, ou co-criar um espetáculo, pelo menos. E por isso é que eu disse isso. Acho que é injusto para a minha aprendizagem no conservatório, mas na verdade o Stan permite-me usar as técnicas que tinha aprendido, mas libertar-me para um sítio... É um complemento. Como a dança contemporânea, é preciso saber dança clássica para poder depois transgredir, não é? Sim, não sei se há essa necessidade, mas pelo menos para mim fez sentido ter controle na voz, controle no corpo, controle nas minhas emoções, para depois com o Stan, então, quase que fazer uma espécie quase de reset de tudo aquilo que tinha aprendido, para criar então uma personalidade artística, uma identidade artística. Engraçado, que magia é que tem o teatro, Pedro? O que é que, entre as várias artes, o que é que só o teatro consegue? Olha, o teatro tem uma vantagem gigantesca sobre as outras artes, e eu sou um grande defensor do teatro, por isso podia ficar aqui uma hora a falar sobre isto, porque o teatro muitas vezes é desprezado, e há quem diga, o teatro é uma arte obsoleta e que já não faz sentido hoje em dia. Muito elitista, muito elitista. É o contrário absoluto. O teatro é a arte do momento, é a arte do aqui e agora, e não há outra possibilidade, também na dança, porque é uma arte performativa, mas se compararmos com o cinema, com as artes plásticas ou com a pintura, o teatro presentifica-se à frente dos olhos do espectador. E isso é um ato quase milagroso de como é que as coisas são apresentadas, neste caso pelos artistas, aos espectadores, e são construídas ali em conjunto naquele momento. E essa possibilidade, que é uma possibilidade de mostrar aquilo que se ensaiou, mas é também uma possibilidade de assumir o erro do ao vivo, porque o ao vivo tem essa pode ter essa imperfeição e essa excitação. Se calhar está a beleza também. Sim, de se fazer uma coisa sem edição, não é? A edição, ela é feita nos olhos do espectador, ela não existe por si, mesmo que o encenador seja um encenador super rigoroso, que quer fazer um espetáculo exatamente como sonhou. Na verdade, na boca, nos corpos dos atores, no dia do espetáculo, ele pode ir para outro sítio completamente diferente. Portanto, essa percepção da fruição do espetáculo, para mim, é esse momento milagroso e selvagem, porque tu nunca sabes exatamente o que é que as pessoas estão a achar sobre aquilo que estás a fazer, porque a tua capacidade de manipulação, ela é mais baixa do que noutras artes, e isso para mim é uma vantagem imensa que o teatro tem. Tu és, quando estás em palco, concretamente, és imune à energia do público. Todos os dias o público deve influenciar os atores, eu acho. Não, o contrário. Conforme, não é? Altamente. Deve haver plateias que são... E também andas pelo país todo, com a tua audiência nacional. Claro, deve ser incrível ter públicos em Bragança ou em Faro, onde devem rir de mesma maneira as mesmas coisas. Sim, eu acho que as diferenças dos públicos... muito a um ator? Claro que sim, totalmente. Quer dizer, eu sei que há criadores e atores que, para quem isso não tem assim tanta importância. Sim. No meu caso, tem importância total. Ou seja, eu gosto de pensar que quem está na sala sentado está também a participar de alguma forma no espetáculo. Não necessariamente numa coisa interativa de ter que intervir, mas a ideia de que a respiração, o riso, as reações, a energia que se cria no público, que às vezes é física, consegues ver ondas de movimento das pessoas conforme aquilo que elas vão sentindo, e essa observação, ela para mim tem que fazer parte também da construção do espetáculo. E os atores vão dirigindo o espetáculo conforme também aquilo que vão recebendo da parte das pessoas. Sim, e isso não tem necessariamente a ver com geografia. Eu acho que isso pode acontecer em Bragança de uma forma parecida com Lisboa. Acho que tem mais a ver com o Lisboa dia. Em vários dias? E em vários dias, sim. É completamente diferente. E acho também que nesta era da internet já não podemos falar necessariamente de públicos de província, de públicos... globalizado, não é? Globalizado, sim. Acho que há
menos acesso, a um acesso deficitário para muitos sítios, e em Portugal é claramente no interior do país, e não é só em termos culturais, é em quase todas as, muito as no áreas. Sul também, não é? O Sul também é complicado, como sim. tu disseste uma vez, desinvestiu-se muito, Muito, e sim, agora estamos a pagar sim. um bocadinho essa fatura. Muito, sim. Daí a importância desta Odisseia Nacional, que fez o Teatro Nacional Sim. enquanto está em obras, mais um ou dois anitos, mas que continua, eu não sabia disso, para mim foi uma grande surpresa. Isto não foi de 1 de janeiro a 1 de dezembro de 23, não, continuou o ano todo passado. Sim. E vocês, E a tua ideia é, vamos continuamos. continuar, porque isto foi um sucesso tal. Sim, Eu lembro o sempre plano- daquele senhor, como é que era? Acho que era no Funchal, que se encostava. Quando é que vocês voltam? No Faial. No Faial? Foi no Faial, exatamente. No Faial, sim. Sim, quando é que Perguntar, voltamos, quando é sim. que vocês voltam? O Teatro Nacional não vinha aqui há não sei quantos Há anos. não sei quantos anos. É porque há impressionante. um Isso é um desafio brutal. sentimento de posse em relação a estas instituições, que é muito natural, são instituições públicas. Claro. O teatro que eu dirijo é um teatro nacional, não é de Lisboa. Exatamente. Portanto, naturalmente e logicamente, ele tem uma obrigação e uma missão e um desígnio nacional, Claro. e de estar muito próximo de todas as populações e todas as regiões. Do território, Enfim, claro. tem um limite orçamental de equipa, de tempo. Está bem, mas muito vocês têm esticado em todo mas lado. temos Impressionante. tentado- E não é só com tentado peças, fazer é isso. também com debates, com Certo, coisas, com sim. de palavra e de E porque nos pensamentos. parece também lógico que não nos Muito limitemos só à montagem e desmontagem de um espetáculo, porque depois não fica nada. E por isso há todo um programa que é pensado e que inclui workshops, que inclui trabalho com as escolas para todos os ciclos, exposições, trabalhos com a comunidade. Ou seja, é uma tentativa de criar uma ideia de um teatro nacional que tem 360 graus, que não é só Sim. a construção de um espetáculo. O espetáculo continua a ser o centro da nossa atividade e aquilo que vamos continuar a fazer, mas à volta disso há toda uma possibilidade de mediação, de contextualização das obras, de encontrar outras formas de olhar para as obras teatrais, e que é muito necessária. É muito bem pensado por vocês, por ti, pela tua Obrigado. equipa toda, Pedro, porque não foi uma coisa de toque e foge, foi uma coisa de o que é que podemos ficar no território, que marca podemos deixar, Sim. como é que podemos voltar, que sugestões temos de lá, que feedback nos dão. Epá, isso é muito giro, tem corrido, eu acho que lindamente, é impressionante que vocês já conseguiram, devem ter experiências fantásticas de todo esse percurso, e é muito bom saber que vai continuar, Sim. porque de facto o nosso território precisava muito, e acho que de facto no interior e no sul também, muito no sul, não sei se tanto no Algarve, mas por exemplo no Alentejo, houve muito, no Algarve antigamente também. Houve muito desinvestimento nas pessoas. Sim. Mas há público, se vocês apresentarem coisas, há gente a querer-se Ou ver pelo menos mais. há público que precisa, se calhar, de ser estimulado e de ser Sem voltar. procura, Sim, sem essa procura isso não também existe. Não há oferta, não é? Mas depois essa oferta também precisa de chegar a essas pessoas que se calhar estão um bocadinho desligadas, divorciadas do teatro e que precisam de voltar a ser chamadas para, no fundo, de sentirem que aquele espaço lhes pertence. E acho que isso é o que faz falta. Tu, quando foste convidado em 2021 para dirigir o Internacional, ao princípio foi a Ministra Graça Fonseca, da Cultura, que ligou. É brincadeira, isto é alguém imitar a voz dela, isto... Pediste para pensar um tempo? Pedi... Aceitaste logo? Sim, o meio do teatro tem uma coisa... Bom, enfim, às vezes é boa, outras vezes é má. As pessoas falam muito. E sim. Há muita escovilhice. E, na verdade, eu já tinha ouvido o meu nome muitas vezes nas imensas listas que se fazem, sempre que há essa possibilidade de haver um novo diretor artístico. Portanto, eras um papábile já. De alguma maneira, assim, com a saída do Tiago, enfim, os nomes começam a circular. Mas eu confesso que não tinha dado importância absolutamente nenhuma a isso, porque sei que é uma coisa altamente circunstancial, ainda que imaginasse que pudesse ter ferramentas suficientes para poder ser um diretor artístico de um teatro nacional. Mas sim, de facto, quando ela me ligou, achei que fiquei bastante surpreendido e pedi-lhe para pensar, até porque era uma decisão que não podia ser só minha, eu estava num grupo de teatro há 26 anos, a minha família, as minhas várias famílias, digamos, e foi necessário criar também algum consenso para poder tomar essa decisão e pronto, e obviamente toda a gente me disse que sim, que deveria ir, porque é uma oportunidade absolutamente incrível e eu sinto-me privilegiado de poder, durante estes anos, estar à frente de uma instituição como a Dona Maria II. Reconhecidamente muito bom, até porque está já no segundo mandato. Dá-te um grande orgulho, de certeza, porque agora foi por concurso. Foi uma alteração. O segundo vou concorrer ao meu lugar e ganhei. E, portanto, isso dá-te mais à vontade para continuares a fazer coisas e fazer outras coisas que tu tinhas planeado. Sim, curiosamente sim. Não tinha pensado também ainda muito nisso quando concorri, mas o que é certo é que se haver uma nomeação direta sem sequer ser apresentado um projeto, porque é isso que acontecia, não é? Sim. Alguém é nomeado diretamente para ser diretor. Desta vez eu tive de apresentar um programa, um pensamento sobre a instituição, portanto sinto-me de alguma forma mais avalizado para pôr em prática aquilo que foi o meu projeto para este segundo
segundo mandato e pronto, e obviamente agora esperando mais um aninho e qualquer coisa pela reabertura do teatro. De 2027 acaba o teu mandato? O meu mandato acaba em 2027. Mas as obras é para o ano que vem? As obras estão para o ano que vem, sim. No primeiro trimestre de 26? A primeira perspectiva é abrir no fim do primeiro trimestre. Tens mesmo esperança que as obras está a correr bem pelo andamento? Está a correr bem. Houve uma altura em que a coisa esteve assim um bocadinho mais difícil. É um monumento nacional, o financiamento é do PRR, há coisas que vão surgindo e que vão também encarecendo de alguma forma esta obra, e isso de alguma forma justifica também está em boas mãos e está este em bom atraso. andamento. Neste momento está em boas mãos, em bom andamento, portanto não há nada que me faça duvidar que a obra poderá acabar no fim deste ano e que depois há todo um tempo de adaptação ao novo espaço, não é? Porque temos estado fora, portanto é preciso voltar a instalar equipas, material. Tens uma equipa de 90 e tal pessoas para gerir. 90 e tal pessoas para gerir. Muito bem, Pedro Penin, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o encenador, ator e dramaturgo Pedro Penin. Ele é o atual diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II. Fala também da sua versão de Farsa de Inês Pereira, que reescreveu com mestria, transforma, claro está, ligando ao nosso tempo, e vai estrear quinta-feira no Teatro Variedade, ali no Parque Mayer, depois de uma digressão pelo país. Estamos ainda a falar desta tua nomeação como à frente do Teatro Nacional. Devo dizer que aqui o Tiago Bartolomeu Costa, já onde tu estiveste, já deu aqui uma entrevista, uma conversa fabulosa sobre esta exposição do Quem És Tu, que é de facto uma exposição incrível, que fez, abriu perspectivas e fez pensar em coisas, tu falaste, já tens falado disso, a questão dos atores negros não serem nomeados, a questão dos textos que foram censurados das mulheres. Há imensas pontos para onde se pega, imensas camadas nessa história do Teatro Nacional, e de facto aquela coisa da obrigação de ser a norma do país e como isso foi sendo transgredido e mudado e acrescentado ao país, afinal. Sim, é uma história riquíssima. Incrível, riquíssima. Portanto, é uma exposição incrível que o Tiago já aqui deu esse testemunho. Sim. Incrível. Aos 21 anos foste convidado para fazer a televisão, tiveste de passar então pelo Clube Disney e pelo Art Attack. É engraçado porque eu fiquei a saber que este Art Attack era gravado em Londres. Sim, lá próximo de Londres. Uma vez num estúdio lá perto de Londres. Sim, em Maidstone. Uma vez por ano, sim. Um mês? Um mês, sim, fazia tudo. Normalmente acho que gravava 2 séries. Não sei já quantos episódios, mas bastantes episódios. E depois, durante o resto do ano, fazia outras coisas. Fazia teatro, fazia tudo, outros trabalhos. Entre todos os apresentadores, tu não usavas o teleponto, decoravas os textos todos, porque se pediam. Eu tinha uma espécie de diretora regional da Península Ibérica, que na verdade era uma argentina chamada Marina Sconocchini, que eu adorava. Perfeitamente. E que ela nos obrigava, a mim e ao apresentador espanhol, o Jordi Cruz, que na verdade agora continua a fazer televisão, a não usar teleponto, porque ela achava que os outros apresentadores dos outros países ficavam um bocadinho, não falsos, mas um bocadinho mais artificiais. Tu conheceste o japonês e o francês, o italiano, o alemão, o brasileiro, todos. Sim, e estávamos todos lá mais ou menos ao mesmo tempo. Então ela achava que se decorássemos o texto, que as coisas nos saíam de forma mais orgânica e mais natural. E sim, de facto, não era assim um texto tão complicado, portanto era possível criar essa relação com a apresentação desse programa. E tu és canhoto, portanto não havia aquela reperagem, aquela falha de raccord das mãos, que não eram as tuas, a fazer as coisas. As minhas, não, era o dono da ideia, o autor. Sim, o Neil Buchanan, sim. Ninguém se importou com isso. Eu acho que tentei avisá-los e disse, olha, eu escrevo com a mão esquerda, portanto sempre que pegar num lápis, naturalmente vou pegar na mão esquerda e depois vai aparecer depois na imagem de VT a mão direita a desenhar. Eles, mas as pessoas não reparam nisso. Acho que algumas eventualmente reparavam, outras não. Eu já tive de desvendar esse segredo do Art Attack muitas vezes e há muita gente que ainda hoje me diz, mas não estou a acreditar, aquilo não eras tu que fazias. E não, aquilo era um formato que já estava mais preparado. Sim, e dizem, não brincam com estes programas para os miúdos. Ainda hoje és muito conhecido e reconhecido na rua. Sim, é muito engraçado. Mas isso dá-te orgulho, não dá? Olha, dá-me bastante, porque eu gosto muito daquele programa e sempre senti que estava a fazer uma coisa que ia fazer diferença, porque era tratado de uma maneira muito profissional, muito pedagógica, sendo divertido, tinha ensinamentos que são ensinamentos básicos de artes plásticas e de desenho, e que sei que muitas professoras de educação visual usavam aqueles programas nas suas aulas para dar as aulas às crianças. E já quando estava a fazer sentia que havia essa potencialidade no programa. Por isso é uma coisa que eu raramente me lembro que fiz, mas quando me reconhecem na rua e me vêm dizer, é sempre com muito prazer que assumo que sou o rapaz do Art Attack. E tenho a certeza absoluta que hei de chegar
se lá chegar aos 80 anos e ainda me vão dizer que eu sou rapaz do Art Attack. Exato. Só o pior é se morres com Art Attack. Sim, também pode acontecer. É engraçado que esse reconhecimento que tu ligas muito a isso, e ainda bem, ligas bem, e tu dizes sempre, tens o cuidado de dizer isso, o que move são muitas palmas, esse reconhecimento, ou quando arranca uma gargalhada na sala, são coisas que para mim, dizes tu, super gratificantes. Não... São. Eu não tenho muito há muitos atores e pessoas do teatro que têm um bocadinho de... Pudor, acho que é a palavra, da relação das palmas, da relação da apreciação do público, da aceitação do público. Eu não tenho. Acho mesmo que é um momento de comunhão, e a ideia das palmas é uma espécie de recompensa por aquilo que aconteceu. Validação imediata do teu trabalho, sim, a tua prestação. Certo, e é verdade que muitas vezes agora as pessoas até já batem palmas um bocado por protocolo e nem estão muito a pensar naquilo que acabaram de ver. Mas ainda assim eu acho que se sente quando as palmas são mais autênticas e quando são sentidas, e isso para mim é uma recompensa imensa. E mesmo quando sou encenador, e às vezes há alguns amigos meus que me criticam e dizem, mas estás sempre a ir ao palco. Mas claro que sim, estou aqui, estou no teatro, este é um espetáculo que eu criei, faço parte dele, portanto quero também participar na festa dos aplausos, e isso para mim é um momento importante. Depois tu levas um teatro, como aconteceu agora com a farsa de Dinas Pereira, levas um texto quase todo escrito, 80% escrito, faz de conta, tiras ainda ideias durante os ensaios, vais tirando ideias e acrescentando e modelando, ou já não Sim, muito? algumas coisas, não muito, acho que as pessoas imaginam que mais do que na verdade é. O texto chega normalmente aos ensaios já bastante pensado, quase final. Eu acho que deixo sempre uma ou duas cenas para escrever durante o processo. Há muitas coisas que vou cortando porque escrevo demais, portanto preciso chegar depois ao ensaio e fazer alguns cortes. E tu, que a escrita para ti é um ato doloroso, tu não és nada um escritor fácil. Não, tu sofres com a escrita, tu e a tua família toda, a tua filha e o teu marido. Também, é um clichê enorme, mas é verdade, para mim é um momento de sofrimento. Há muitos que para eles é super fácil, para outros que é uma luta titânica. Eu estou nessa segunda leva. Mas são muito boas as coisas. Olha, obrigado. Vale a pena. Depois, sim. Sofres muito, mas o resultado é muito bom. O final, sim, de facto há esse alívio, quase terminou esta empreitada e agora é preciso também recolher os louros e de alguma forma mereces. Sim, e tentar aproveitar, não é, aquilo que é o esforço da escrita, mas durante, meu Deus, é um sacrifício. Tu quando vais como encenador e vais assistir a uma peça tua a ser já executada em palco, tu tomas notas nos ensaios e depois tens que dizer às pessoas, olha, aqui acho que devias fazer mais isto ou ver mais ali ou ver ali. Sim, muitas vezes, sim. Tento fazer até isso ao produto final, digamos assim. Até ao produto final, certamente, mas mesmo depois, durante as apresentações, eu gosto que esse diálogo se mantenha vivo, que os atores não se sintam abandonados, e tento, sempre que vou ver os espetáculos, tirar notas e depois falar com os atores sobre isso, e acho que isso é uma prática bastante saudável. Estou-me a lembrar desta tua peça, Israel, que ganhaste o prémio... Polémica. Este prémio SPA 2012, melhor texto português representado, que tornaste a ganhar agora, com a farsa de Dinas Pereira. É verdade, sim, tinha ganho com o Israel, sim. Falo só desta trilogia de espetáculos dedicados à família, o Pais e Filhos, da Casa Portuguesa, e a farsa de Dinas Pereira completa esta trilogia. O primeiro ainda no Teatro Praga, que apresentaste no São Luís, baseado no Turgenev. Já uma adaptação de clássico, pois tu gostaste de fazer isso. O segundo não, mas o terceiro outra vez um clássico. Nos antípodas do estereótipo da revista Pais e Filhos, isso é que eu acho graça, porque tu, de facto, ali vais falar de... Vou já questionar alguns pilares da sociedade, a célula base da família, tudo aquilo, e que completas também neste, muito. Embora esse seja mais talvez o trabalho e na verdade, os cânones da sociedade. Também, acaba por vir atrás, mas se tiver que escolher um ponto, uma charneira entre as três peças, de facto é essa forma de olhar, um olhar crítico sobre a instituição familiar, que é uma instituição basilar da nossa sociedade e da forma como nos organizamos e como nos entendemos, com a perspectiva de que a família é e continua a ser de facto o sítio do amor incondicional, do refúgio, mas ao mesmo tempo o sítio onde acontecem muitas vezes as maiores violências e as exclusões também, que acontece muitas vezes. E então há uma reflexão nas três peças, e porque me pareceu que era um assunto suficientemente sumarento
para se poder estender por mais do que só um espetáculo, e que está presente muito no Pais e Filhos, também bastante na Casa Portuguesa e agora na Farsa Inês Pereira também, apesar de sim, depois haver derivações para, por exemplo, a questão do trabalho, que aqui na Farsa está muito presente. Já era focado na altura, não é? Aqui sim, já. Engraçado, porque tu consegues, Pedro, é muito curioso isto, assumes perfeitamente, vamos juntar um bocadinho de ficção e a vida real, e portanto fala dos teus problemas, das tuas lutas, das tuas cruzadas também, e está ali a tua vida também, muito. De alguma maneira, expões-te muito ali também. Mas isso é bom, as pessoas fazem, não é de propósito, mas claro, as pessoas obrigam as pessoas a pensar em assuntos. Não, mas lanças a discussão, as pessoas vão discutir por causa disso. Sim, não é propriamente. As suas peças nunca são universais, eu gosto disso. Sim, não é uma estratégia, porque eu tento que a ideia de partir da história pessoal, e muitas vezes isso acontece porque é alguma coisa que me está a ocupar muito a minha vida e os meus pensamentos, portanto, naturalmente também a minha veia artística é canalizada para essas questões, mas eu depois, na verdade, o meu trabalho, digamos assim, depois da ideia, é de tentar universalizar a questão e não de me manter na ideia da particularidade, nem de expor a minha vida pessoal. Portanto, eu tento o mais possível mascarar tudo aquilo que é a experiência pessoal e o facto, para depois pensar como é que isto vai interessar a um público mais geral. Na farsa, isso já não acontece, já não parte de nenhuma questão pessoal. No Pais e Filhos é muito claro, na Casa Portuguesa também, sobretudo a história do meu pai enquanto ex-soldado das guerras Joaquim, que esteve em Moçambique, coloniais, sim, que esteve em Moçambique. Especialista em minas e armadilhas, armadilhas, muito bem. Sim, e é uma história... Escreveu um diário, não é? E que escreveu um diário, e que na verdade a Casa Portuguesa baseia-se muito nesse diário que ele escreveu enquanto esteve na guerra em Moçambique, mas a farsa, por exemplo, já não, ou seja, já parte dessa ideia de querer continuar a falar sobre a família, mas não é necessariamente nem a minha família, nem a família de ninguém. Que eu conheço sim, porque eu escrevo muito para os atores. E no caso deste espetáculo, escrevi aquela personagem para a Rita Blanco, escrevi para o Hugo Van der Ding, escrevi para a Stella, e na verdade aproveito algumas coisas que ou vêm diretamente deles e das coisas que eles me dão, ou então de pensar em desafios, porque isso também me interessa. O que é que eu achava que poderia ser um desafio neste momento para a Rita Blanco fazer nos palcos portugueses? Foi uma descoberta a Rita Blanco logo no teu primeiro da trilogia. O mais engraçado acho que era a segunda escolha, e depois, não é? Quando aceitaste, e depois disseste, não, e de repente hoje em dia a gente olha para as peças com ela, as tuas, e pensa, não, ela é isto, é a cara dela. Sim. É impressionante. E nós temos um entendimento. E ela agradece muito isso. Pronto, e eu fico muito contente que para ela também seja uma boa experiência, mas para mim foi assim um encontro super luminoso, porque era uma atriz que eu admirava muito, mas que tinha muito receio que ela, ou que não me conhecesse, ou que não quisesse, ou que não gostasse nada do que eu fizesse. Portanto, eu liguei-lhe assim muito a medo, a dizer-lhe: Rita Blanco, eu sou o Pedro Penin. E ela: eu sei perfeitamente quem tu és. E eu: pronto, e também. Pronto, e começámos a conversar, e de facto há ali um entendimento que é muito especial, e uma empatia muito grande, e de muita cumplicidade, e temos ideias muito parecidas também. Somos pessoas muito diferentes, mas com ideias parecidas sobre a vida e sobre a forma como olhar para o mundo, e funcionamos muito bem. Aliás, com o elenco todo. Eu adoro a tua ideia do... Bom, o texto é a partir do Gil Vicente. Bem, se ninguém propõe, eu estou num Teatro Nacional, vou fazê-lo eu. É pura verdade. E de facto escreveste, fazia retrato em 2023, foram 500 anos da primeira apresentação do Gil Vicente em Tomar, não é? Perante o rei Dom João III, incrível. Teve depois em digressão, que estreou em Évora, depois em Porto Alegre, Setúbal, Amarante, Famalicão, Gouveia. Vem agora este terceiro da trilogia, vem agora então aqui para o Teatro de Variedades, onde vai estar de 12 de fevereiro agora até 2 de março. Eu sei que eu estive a ver mais ou menos o texto do original, e tu dizes que resta pouco do texto original, mas de facto a história é aquela. Tu não foges da história completamente. Não totalmente. Nada. É aquilo. É muito claro que é adaptado e com muito humor, muito bem feito. Um texto, eu só me lembro da Sandra Leal há pouco tempo, que eu fui ver um musical em Carregal do Sal, que era Into the Heights, que ela adaptou, e que tudo é em rap, e ela adaptou aquilo para português, e não é fácil, uma hora e tal. Não é fácil. Rap, e aqui sentiu mesmo como é que vais arranjar as rimas para dizer isto tudo com esta linguagem atual. Tiveste muito trabalho. Foi muito Pedro, trabalho. Mas valeu muito a pena. Esta é uma coisa que eu recomendo vivamente. A melhor cenografia, ela também foi premiada, Foi a Joana Sousa, sim, trabalho. justíssimo, sim. E tu, de facto, tu usas nesta adaptação
outras farsas ou outros personagens do Gil Vicente? Uso. Conseguiste meter? Ou seja, a estrutura é da farsa de Inês Pereira, que muita gente conhece porque passou por ela na escola. Na escola secundária da Barca do Inferno e Farsa de Inês Pereira são as obras que normalmente se estudam, com o Alta Índia também. E eu mantive essa estrutura. A personagem central, a Inês Pereira, é quase uma espécie de versão turbinada dessa versão, dessa Inês quinhentista. A mãe é uma personagem bastante diferente da personagem vicentina. E depois eu fui acrescentando personagens que não existem na peça original e ao mesmo tempo situações que também não existem na peça, mas fui respeitaste ali um eixo que é muito visível para quem conhece a peça original. E depois coisas do Alta Barca do Inferno, da Comédia de Rubena, do Alta Índia, do Quem Tem Farelos, que fui aproveitando, e porque eu sou um enorme fã de Gil Vicente, é preciso dizer isto. Sim, já era, e agora fiquei ainda mais, porque o Gil Vicente é de uma inventividade, de uma capacidade de concentrar no verso a possibilidade de contar uma história, que é uma coisa dificílima que eu não sabia no que me estava a meter, e depois percebi que na verdade o constrangimento do verso acaba por poder ser de alguma forma também libertador, mas obriga-te a um uso da palavra, a uma contenção da palavra, ao labor da escrita, à inventividade da escrita. Imagina. E quando lês uma peça de Gil Vicente, aquilo é de uma perfeição absoluta e tem 500 anos, é impressionante. E 500 anos e é absolutamente incrível. Claro que esta peça não é Gil Vicente, porque é uma espécie de versão minha e contemporânea. Terminada, podes dizer outra vez. Uma peça que faz uso do português arcaico, mas que quem a vê e quem ouve vai perceber que o que se está a falar ali é de contemporaneidade. Mas usa essa possibilidade de nos ser familiar, este universo vicentino, trazendo então para os nossos dias e tentando aprender também um bocadinho com o mestre Gil e de facto sendo o diretor artístico do Teatro Nacional e tendo ali a estátua de Gil Vicente a encabeçar o frontão do Teatro Nacional virado para o Rossio, acho que de facto é uma obrigação minha de poder propor Gil Vicente, quer seja na sua versão original, quer seja nesta revisitação, e o que acontece é que passei a receber mais propostas de Gil Vicente desde... Pois ia portar isso. Portanto, vamos ter mais Gil Vicente no Teatro Nacional. Até 2027? Até 2027, vamos esperá-lo. Sim, depois disso não sei, mas até lá, e enquanto eu for responsável, de certeza que teremos Gil Vicente. A tua filha a tua Amália tem 2 anos? 2 anos Fez e pouquinho. 2 em dezembro, sim. Ainda não foi contigo ao teatro ou já foi? Muitas vezes. Foi? Já foi a variedades agora. Está tudo renovado já levei muitas vezes ao teatro, quer a ensaios dos meus espetáculos ou dos espetáculos do Teatro Nacional da Maria II, mas também a espetáculos para bebés, porque é isso que ela é, e já levei várias vezes ao Luca, outros espaços que têm essas propostas de teatro para bebés, e ela adora. Mas tu te sentes no papel de pai, Peninho, muito realizado, muito feliz. Sim, muito feliz. Porque eu sei que originalmente era o sonho do teu marido, não era tanto o teu. Não tanto meu. Foi do Marco que disse, eu gostava muito de ser pai. É verdade. Foste integrando isso, e hoje em dia achas que ainda bem que fizemos este passo? Não, completamente. Eu acho que é uma experiência maravilhosa, é um privilégio enorme poder estar a passar por esta experiência, muito trabalhosa também, enfim, toda a gente que é pai ou mãe saberá. E ao fim de várias tentativas, também esse processo foi complicado. Teve que ser no Canadá, porque lá tem a gestação por substituição. Cá ainda é proibido. Sim. Mas tu ainda... Ao mesmo tempo achas que é uma coisa boa que se discuta e que se faça e que a lei mude e que seja possível? Olha, eu acho que as reservas à lei, elas são legítimas. A lei precisa de ser muito discutida e de facto as coisas como acontecem no Canadá também só são possíveis porque a sociedade canadiana é completamente diferente da nossa, portanto será necessário uma adaptação, mas eu acho que não há forma de não dar ouvidos a uma coisa que é um desejo muito legítimo de paternidade de muitos casais e que não conseguem fazer, quer sejam casais homossexuais ou heterossexuais. Isso acontece com muita frequência e até cada vez com mais frequência. Portanto, eu acho que a lei, de alguma forma, tem de refletir aquilo que é uma necessidade da sociedade. Agora, não será certamente como no Canadá, mas acho que precisa de ser discutida. Repensada e pensada, sim. Muito bem. Então, agora também o Teatro Nacional então, vai agora um bocadinho para o Parque Mayer. É engraçado porque, além do Teatro de Variedades, também vão usar a Sala Estúdio Valentim de Barros, não é? Nos jardins do Bombarda, do Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, a partir de março. Tens uma série de
próximos espetáculos que aí vêm. Os Homens Hediondos, muito bom, que vai ser também. O Alto dos Anfitriãs. Quis saber quem sou, volta em abril. Mas ao Coliseu dos Recreios, que é uma sala depois também mítica, de ter passado o país sim, todo. também depois de ter viajado o país todo, sim. Incrível, que é um espetáculo também que tu gostas muito, eu sei que estás muito ligado a ele, e é uma ideia muito gira. Os Homens Hediondos já falámos, com o Nuno Cardoso. Os Lusíadas, como nunca os ouviu, vai haver a sessão também em maio, com António Fonseca. Deve ser uma coisa também fantástica, lida aquilo tudo, os Lusíadas, tudo seguido. Tudo seguido, sim. As Castro, uma coisa que eu também já vi muito bom, de Raquel Castro, em maio. Sim. As mulheres que celebram as termofórias. Sim, variedades, sim, da Odete. Reparations Baby, do Marco Mendonça. Sim. E o Nariz de Cleópatra, em setembro. Da Cristina Carvalhal, sim. É incrível, tens uma programação incrível. E agora que estás do lado de lá, ainda sentes que a cultura é muito pouco apostada nos programas dos partidos e no orçamento de lutar pelo 1%, ainda continuamos nisto ainda, Pedro. Por mais quanto tempo? Quem é que falta acordar para isto mudar? Olha, eu acho que é preciso mesmo muita coragem política para marcar aqui um virar de página nesta relação com a cultura. Os agentes da cultura já se organizaram várias vezes, já fizeram muitas demarches no sentido disto poder ser possível, mas acho que essa pressão ela é necessária todos os dias e na relação com as tutelas e obviamente com o poder político, mas há que pôr urgentemente na agenda. Mas acho que é mesmo uma questão de como se olha para a cultura e como se continua a ver a cultura como uma espécie quase de área subserviente de outras áreas e não, sim, como se fosse um luxo, e na verdade é um meio essencial. Exatamente. Muito bem, então fica este convite final, agradecendo a disponibilidade do Pedro Penin a estar aqui. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Mas fica então este convite, assim que nos ouve, Afasta de Inês Pereira, com texto e encenação do Pedro Penin, a partir do original quinhentista do Gil Vicente. Vai estar então no renovado Teatro de Variedades, no Parque Meyer, 12 de fevereiro, já quinta-feira, até 2 de março, quarta e quinta às 8, sexta às 9, sábado às 7, domingo às 4. É mais difícil decorar este horário do que quase o texto da peça. É só ir a tndm.pt, está tudo lá. Exatamente, está tudo lá. Bem-ajas, Pedro, e até à próxima. Obrigado, até à próxima. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.